Graças a Deus. Estamos falando sobre a presença. A presença, olha que tema maravilhoso. Não tinha visto os meninos ainda, tudo bem? A presença. Não há nada mais importante do que a presença. Porque a presença é o próprio Cristo. O nosso Senhor, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, Ele andou por essa terra encarnado. Ele subiu aos céus. Ele está nos céus. Ele está assentado à destra do Pai. Mas Ele deixou duas coisas poderosas. Duas. Pergunte quais. Primeiro, a presença do Espírito Santo que está em nós. Amém? Faz assim no teu coração. Diga assim: bem-vindo, Espírito Santo, neste culto de comunhão, porque o Senhor habita em mim. Glória a Deus. A segunda preciosidade que o Senhor deixou foi o seu nome. O nome do Senhor Jesus é poderoso. Ao nome do Senhor Jesus, demônios fogem, enfermidade foge, portas que estão fechadas por alguma consequência espiritual se abrem, porque quando os espíritos malignos fogem, as portas se abrem. Vida de Cristo é manifestada, e a vida de Cristo é vida abundante. Amém? Porém, diga comigo, porém, é preciso priorizar. Aí, agora, aqueles que não falaram, eu vou dar uma chance para falar. Porém, é preciso priorizar. Se nós priorizamos a presença do Senhor, o nome do Senhor, o Espírito Santo, Ele governa as nossas vidas e abre toda porta fechada, cura toda enfermidade, lança fora todo medo, expulsa todo espírito maligno. Porque, meus irmãos, sem priorizar, nós sempre estaremos num círculo, ou talvez numa roda gigante. A roda gigante, horas alguém está em cima, horas a mesma pessoa está embaixo, horas está em cima, horas está embaixo. Por isso há uma necessidade de priorizar. Quero falar um pouco essa noite. Amém? Fecha os teus olhos. Pai Santo, que o Senhor possa essa noite falar ao nosso coração poderosamente, Senhor. Nós queremos receber de Ti toda instrução que vem do céu. Nós queremos receber de Ti, Pai, a palavra revelada. Queremos receber de Ti a direção do Espírito Santo essa noite, para caminharmos para o lugar que o Senhor quer que a igreja caminhe. Por isso te pedimos, Espírito Santo, manifesta a Tua glória essa noite, e que no nome do nosso Senhor Jesus, nenhum espírito de atrapalho permaneça neste lugar. Nós, como autoridade na terra, nós, igreja, como autoridade na terra, declaramos agora neste ambiente: não há lugar para nenhum espírito imundo, para nenhum espírito opressor, para nenhuma obra do diabo. Nós ordenamos
pedimos agora, toda treva bata retirada agora, porque a tua igreja será instruída no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 7. Eu vou ler até o verso 12. Vou fazer essa leitura. Depois quero explanar alguns pontos nesse texto que eu tenho certeza que vão nos fazer crescer essa noite. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando chega na cidade de Troade, Paulo estava em viagem, passando por muitas cidades. Quando ele chega em Troade, então a Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, ele prega uma mensagem. A mensagem teve o início, não se sabe que horas, teve início no primeiro dia, e só terminou no final aliás, no outro dia, na alvorada. Já pensou se eu fosse fazer isso, meu irmão? Será que teria crente aqui para me ouvir até amanhã, ao alvorecer do dia? Porque foi isso que aconteceu. Porque crente que prioriza a palavra de Deus, que dá prioridade para as coisas do Senhor, não vê o tempo passar. Mas quem está no meio daqueles que estão sedentos pela palavra, mas não tem coração e nem espírito para suportar a verdade da palavra, vão acabar caindo da janela. Por isso eu declaro essa noite que neste lugar, trocou de tecladista? Estava com saudade, né? O Marvin foi no banheiro, deu dor de barriga? Eu vou fazer a leitura. Gostaria que você acompanhasse. Diz assim o verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática ou a pregação até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Diga, havia luzes no cenáculo onde os discípulos estavam juntos. Da mesma maneira que nós, discípulos, estamos juntos aqui essa noite. Verso 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Aleluia. E foi levantado morto. Verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Perceba nessa história
não no texto, mas em algumas revelações que eu quero falar, que estão por detrás da letra. A letra é maravilhosa, a história é fascinante. O apóstolo Paulo prega uma mensagem, não se sabe que horas começou, o que se sabe que meia-noite a palavra já era prolongada. Porém, depois da meia-noite a mensagem continua até o amanhecer. E aqui eu quero mostrar alguns aspectos dessa mensagem de quem prioriza o Senhor. Bom, o verso 7 ele começa falando que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. O primeiro dia da semana, Paulo ajunta os discípulos para partir o pão. O primeiro dia da semana fala de alguém que prioriza as coisas do Senhor. Alguém que já desde o primeiro dia da semana tem um alvo, tem um propósito, tem uma decisão tomada com ele de obedecer e enriquecer nas coisas do Senhor, de buscar o Senhor, desde o primeiro dia da semana estar engajado nas coisas do Senhor. Então no primeiro dia da semana, Paulo introde, ele já vai partir no dia seguinte, mas desde o primeiro dia ele já junta os discípulos para partir o pão. Aleluia. E priorizar então fala de alguns aspectos. Por exemplo, Mateus, coloca aqui atrás, verso 6. Mateus, melhor dizendo, capítulo 6, verso 33. Por favor, aqui atrás. Mateus 6, 33. Aleluia. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro o reino de Deus. É o que Paulo está fazendo. O primeiro dia da semana Paulo se reúne, chama os discípulos e agora vai partir o pão. Primeiro aspecto, o primeiro a buscar, o primeiro a entender, o primeiro a se doar pelo propósito do reino de Deus e a sua justiça. Receberá algo em troca? Pergunte o quê? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pergunte agora para mim, que coisas são essas? Todas as coisas que eu e você buscamos diariamente. Todas as coisas que eu e você buscamos e não cessamos de buscar. Coloca de volta ali, Mateus capítulo 6, verso 31. 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32. Porque todas estas coisas os ímpios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E alguém que prioriza o reino tem que tirar o foco das coisas e colocar no reino. Alguém está entendendo? Me suporte na minha loucura um pouquinho mais, como disse o apóstolo. Eu amo essa frase, porque eu gosto de ser louco pelo Jesus. Eu gosto de ser louco por esse Jesus. Eu gosto de ser louco por Ele. Eu gosto de alguém dizer assim: esse camarada é louco. O que esse camarada não sai da igreja? O que esse camarada está pendurado no ferro, botando ferro? O que esse... Hein, Fábio? Quando nós estávamos construindo isso aqui, Fábio se apavorava, disse: pastor, desce desse andaime, pastor. Aquele tempo eu estava bem capenga da perna, né? Ainda não tinha feito a operação.
Quando o Fábio vinha, eu estava lá em cima, agarrado. Porque, meus irmãos, ser louco por Jesus é largar as coisas que nos impedem de amá-lo. E a gente ama Jesus quando a gente se importa com a obra, quando a gente arregaça a manga, quando a gente faz. Não interessa se está chovendo, não interessa se está quente, não interessa se o telhado vai cair, não interessa. O que interessa é arregaçar a mão e dizer: esse Jesus que eu sirvo é poderoso e me dará vitória, porque tudo aquilo que eu necessito não vem dos homens, vem de Deus. Aleluia. E a gente fica se preocupando com coisas e com coisas e com coisas. E aí Jesus nos dá um conselho. Coloca aqui Mateus 6:34, por favor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Todo dia tem o seu mal. Que Deus possa nos livrar, não do dia, mas do mal. Amém? Porque sempre chega um dia que algo de mal nos acontece. Sempre chega um dia que algo nos aflige. Sempre chega um dia que parece que está tudo certo, daqui a pouco cai uma bomba atômica, parece que não... Meu Deus, será que é só comigo? Só que o conselho do nosso Senhor é não nos preocuparmos com coisas. Jesus está dizendo: ei, me ame, faça a minha vontade. Vocês vão ter comida, vocês vão ter bebida, vocês terão carro, sim. Eu sou rico, eu sou o dono do ouro e da prata. Vocês terão casas, sim, terão casas, mas me amem, amem a minha justiça, sejam justos, sejam retos, sejam transparentes. Aleluia, aleluia. Segundo detalhe, Jesus então, priorizando o Senhor, Ele reúne os discípulos. Discípulo é uma qualidade de quem busca Deus. Discípulo não são as pessoas que vêm na igreja. Discípulos são aqueles que abrem mão da sua vontade para obedecer à vontade dEle. Discípulos são aqueles cuja palavra acabei de ler, que não estão preocupados com o dia de amanhã, que não se preocupam se tem roupa, se tem comida, se tem carro. Claro, trabalhe, porque Deus te deu autoridade para conquistar, mas o que a palavra está dizendo é a preocupação. Meus irmãos, tem muitas coisas que nós nos preocupamos, muitas pessoas se preocupam com coisas que nunca vão acontecer. Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa se descobriu o seguinte: de 100% dos problemas, 90% ainda não aconteceu. 90% não aconteceu. De 100% dos problemas que a gente cria na mente, 90% não aconteceu. 5% tem sérias chances de acontecer. E o outro 5% nunca acontecerá. Você consegue entender? O diabo, ele luta 24 horas por dia. Eu acho que ele ainda faz uma hora extra. Eu acho que é 25 horas por dia que ele faz, para que a gente tire o foco do propósito, para colocar o foco em coisas, preocupações, enfermidades, isso e aquilo, aquilo outro. Mas se nós confiarmos, meus irmãos, o nome de Jesus é poderoso. Sabe, quando você orar por algo e falar assim, ó: Pai, em nome de Jesus, não precisa mais falar. Pronto, aqui foi a senha. Quando você declarou o nome de Jesus,
Ele é tão poderoso que esse nome vai cumprir o propósito. Só que aí vem a questão. Muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem coisas para si. Pedem roupas, pedem comida, pedem casa, pedem carro, pedem... E ele não está dizendo que ele vai dar, ou ele mandou pedir. A palavra é que ele vai acrescentar essas coisas. E nós não entendemos a revelação e ficamos pedindo. Ele disse, não peça, faça a minha vontade, que eu vos darei. Aleluia, aleluia. E quando Paulo junta os discípulos, a primeira coisa que ele vai fazer é partir o pão. Pergunte por quê? Porque quem prioriza o Senhor vai receber vida abundante. Agora, o que tem a ver a vida abundante com o pão? Tudo. O pão é Cristo. Cristo é que nos dá vida abundante. Veja, acompanhem comigo João capítulo 6, verso 57. João capítulo 6, verso 57. Coloca aí atrás. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ou seja, partir o pão quer dizer viver por Cristo. E quem vive por Cristo, o que acontece? João 10:10 aqui, por favor. Acontece isso aqui, ó. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, viver em Cristo é viver abundantemente. Porém, tem que priorizar. Se não houver a prioridade em Cristo, muitas coisas vão se tornar prioridade nas nossas vidas. Muitas coisas vão nos tirar daquilo que é o primeiro. Muitas coisas vão nos arrancar do propósito. Aleluia. Agora veja, verso 8 diz assim. Continuando. Verso 7 ainda. Diz assim, parte B do versículo. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Presta atenção aqui, meia-noite. Vamos falar um pouco de meia-noite. Meia-noite fala da hora mais sombria. Meia-noite fala de um novo ciclo. Meia-noite fala do término de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Porém, é uma hora escura. Meia-noite é noite. Meia-noite representa trevas, escuridão. Só que quando os discípulos se juntam, quando os discípulos se unem com um só pensamento, quando os discípulos estão reunidos concordemente, e eles estão partindo o pão, até na hora mais escura haverá luz. Tem alguém que está pegando? Lá atrás tem gente pegando. Aleluia, aleluia. Eu não sei que hora você tem vivido, se você tem vivido momentos da meia-noite, mas eu quero te dizer que se na meia-noite você for discípulo, estiver unido com Cristo, estiver comendo, participando da vida de Cristo, do pão, do propósito de Cristo, a luz vai raiar. Eu vou repetir, a luz vai raiar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo.
onde estavam juntos. Tem um segredo aqui, tem um mistério aqui. A luz, ela se propaga quando os discípulos estão juntos. Aleluia. Tem alguém que pegou. Aleluia, aleluia, ó, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas se una, seja um em Cristo, seja um com Cristo, seja um discípulo que parte o pão da vida, que compartilhe do pão da vida, que viva coisas extraordinárias enviadas pelo pão da vida. Seja alguém que se preocupa em priorizar o pão da vida, em priorizar a união dos discípulos e priorizar a vida que vem do alto. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Verso 9, por favor. Aí diz assim: e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Agora preste atenção. Quando os discípulos se unem, eles se assentam, compartilham. Veja comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2, se não me engano, coloca aí. Verso 2, aí. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam. Quando nos assentamos para ouvir uma mensagem, o nosso coração está aberto para receber as revelações. A palavra de Deus, ela é poderosa. O nome de Jesus é poderoso. As instruções do nosso Senhor são preciosas. Nós precisamos estar num lugar assentados. Mas Eutico, um jovem, estava assentado numa janela. E aí vem o detalhe: sempre haverá uma janela de distrações. Sempre haverá, no meio de uma reunião onde os discípulos estão assentados, uma janela de prioridades próprias. Sempre haverá uma janela de desonra. Sempre haverá uma janela de prazeres. Sempre haverão janelas no meio. O diabo sempre vai colocar janelas para que o pão da vida não seja desfrutado, para que o pão da vida não tome o seu lugar, para que a vida abundante não seja manifestada. Sempre haverão janelas. Jovens, cuidado. Sempre haverão janelas de ofertas mundanas, para que você não participe daquilo que tem mais importância, que é a vida de Cristo. Aleluia, aleluia. E durante o extenso discurso, alguns estão focados, alguns estão se enchendo, alguns estão recebendo, alguns estão dando glória, alguns estão saltando e se assentando, alguns estão experimentando coisas sobrenaturais, mas alguns não suportam a mensagem
por conta das janelas. Só que tem um problema, pergunte qual? A janela do terceiro andar, ela sempre vai proporcionar uma queda. Vamos ver. Aleluia. Aleluia. Verso 10, por favor. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Aqui vem uma chave. O que nos faz assentarmos em janelas, quando deveríamos estar cheios do Espírito Santo, é a alma. A alma ainda está nele. Quando é a alma que lidera, quando é a alma que comanda, quando é a alma que decide, as coisas do Espírito não vão prevalecer. Por isso a alma, quando não suporta a mensagem, ela quer dormir. Agora, seja sincero. Quantas vezes você abriu esse livro? Você estava até com boa intenção. Eu vou ler a Bíblia. Aí você lê um versículo, você lê 2 versículos, e a boca começa a abrir. Aí você volta, quer ler mais um pouco. O sono parece que dobra. Sabe o que é isso? A alma gemendo. Porque a alma não suporta. A alma não suporta as coisas do Espírito. A alma vai tentar sempre uma janela de saída. A alma vai sempre tentar uma saída estratégica para te derrubar do terceiro andar. Aí, falando de terceiro andar, Paulo disse: fui arrebatado, não sei se no corpo, não sei se no espírito. Deus sabe. Uma coisa eu sei: fui até o terceiro céu e vi coisas inefáveis que não é lícito falar aos homens. Deixa eu te dizer, tem coisas te esperando, tem coisas me esperando, existem coisas que estão nos esperando, que não é lícito para a alma de ninguém. São coisas espirituais, são coisas preciosas, poderosas, maravilhosas. São coisas que darão um regozijo eterno. Aleluia, 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 aleluia. Mas sabe o que é mais tremendo? Que diz assim, ó, no verso 11: Paulo vai. Ô Eutico, vem cá. Tá quase dormindo, ó. Cai aí, cai da janela aí e fica morto aí no chão. Ó. Sabe por que ele caiu, Eutico? Tá bem pesadinho. Alguém diz: ei, Paulo, o rapaz caiu, não aguentou a pressão, a palavra estava muito forte. Ele dormiu e ó, caiu. Mas caiu como? Estava na janela talvez da pornografia. Não, esse aqui não, esse aqui é santo, ele só está no teatro, esse aqui eu confio. Mas talvez ele estivesse na janela do temperamento, do sono, talvez na janela da perturbação, talvez na janela da desonra. Não sei qual janela Eutico estava, mas Eutico estava numa janela. E alguém diz: Paulo, você está pregando desde as 7 da manhã, são meia-noite agora é meia-noite. O Eutico morreu. E agora, Paulo? Vamos lá embaixo. Vamos
Vamos lá embaixo. A Bíblia diz que Paulo desce. Chega lá, o Eutico... Não vai dormir aí, Eutico. Está quase dormindo já. É porque crente é assim, crente não morre, só dorme, né? Eutico morreu, mas esse aqui não. Esse máximo vai roncar e vai acordar. Paulo desce, se abaixa. Não se preocupa, a alma está nele. E agora? Pergunte, e agora? Se fosse na igreja, alguém diria assim, ó: milagre, acabou o culto, milagre, ele ressuscitou. Ressuscita, Eutico. Ressuscitou, glória a Deus, aleluia, aleluia. Faz uma festa, acabou o culto, encerrou o culto. Meu Deus, Deus fez. Sai todo mundo contente. Hã? Pode voltar, Mavi. Agora voltou a ser o Mavi. Só que a Bíblia diz que Paulo voltou para pregar. Sabe o que quer dizer isso? Não são os sinais, não são os milagres, não são nada que possa parecer mais importante do que a palavra. Não é. A palavra é o mais importante. Então Paulo volta. Bota a Bíblia dele no púlpitozinho lá. E diz assim: e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Depois, sem dormir, Paulo entra no navio e partiu. E aqui eu entendo porque que Paulo é Paulo. Aqui nós entendemos porque os aventais, os lenços curavam. Alguém dizia: Paulo está aí? Não, mas leva o lenço que ele usou. Ele deixou o lenço aí, leva lá e cura aquela pessoa. O lenço, o lencinho, talvez até com ranho dentro, ia lá, botava sobre o enfermo e o enfermo era curado. Aí eu entendo porque que Jesus tem um nome poderoso que há mais de 2000 anos atrás ainda continua com o mesmo poder, a mesma glória, a mesma autoridade. Meu irmão, minha irmã, oh meu irmão, aleluia, aleluia, aleluia. E aí eu encerro, aliás eu quase encerro, no verso 12 que diz assim: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Ou seja, se consolaram, disseram: olha, nunca vimos algo igual. Esse tal de Paulo pregou uma mensagem quase 24 horas. Alguns não suportaram, se jogaram da janela. Outros não conseguiam dormir. Aquele foi transformado, aquela foi curada. Jesus operou, o pão foi partido, a glória desceu naquele lugar. Ninguém suportou a mensagem poderosa da palavra de Deus, da ceia do Senhor, do partir o pão. Ninguém suportava tamanha glória que desceu naquele lugar. Mas Eutico se assentou na janela. Tem muito jovem assentado na janela. E precisamos orar por esses jovens. Alguns estão sentados na janela, nas janelas das baladas. Outros nas janelas das drogas. Outros nas janelas do álcool. Enquanto Deus preparou
um lugar especial para se assentarem. E aqui eu termino Apocalipse, capítulo 3, verso 20 aqui atrás, por favor. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus quer entrar pela porta. Jesus não quer entrar pela janela. Verso 21. E ao que vencer, lhe concederei que se assente. É só para crente, é só para quem pega. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, diz o Senhor, e me assentei com meu Pai no seu trono. Presta atenção, há um trono para aqueles que suportam, que vencem a alma, que dominam a alma, que não dão chance para as janelas. Há um trono esperando aqueles que têm compromisso, que priorizam a vontade do Senhor, que crescem na vontade do Senhor, que estabelecem a obra do Senhor, que não se cansam, que andam independente do vento, da ventania, dos levantes. Pode levantar muralha, pode levantar vento, pode bater contra a casa, mas a casa que é construída sobre a rocha não cairá. E eu declaro sobre a tua vida: a tua casa é construída sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. A rocha é o Senhor poderoso.